Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal com os Gideonitas. E nesta manhã nós vamos contar uma história que nós costumamos contar para as crianças, né? Uma história que é muito conhecida e, ao mesmo tempo, nos mostra uma fé inabalável em Deus, né? Uma confiança em Deus. Essa história ela tem um paralelo com o capítulo 3, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ousaram ser fiéis a Deus. No capítulo 1, quando eles foram fiéis a Deus também, quando ainda eram muito jovens. E o livro de Daniel é um livro repleto de demonstração de fé, de adoração verdadeira a Deus. Tanto no capítulo 1, nós encontramos isso, quando os jovens, vindo de um lugar distante, tendo praticamente ceifado de sua família, provavelmente se tornado eunucos, permaneceram fiéis a Deus, os seus princípios, uma lição muito bonita para nós. No capítulo 2, quando eles mostram, Daniel especificamente mostra a fé a Deus, pedindo um tempo para o rei, que Deus iria mostrar, né, a confiança e a glória dada a Deus. E nós encontramos no capítulo 3 uma história muito parecida com a de hoje. Quando você é confrontado na sua fé e você, de alguma forma, tem a confiança tão grande em Deus, né? Que tanto no capítulo 3 eles foram livrados da fornalha, os companheiros de Daniel, quanto Daniel aqui ele é guardado por Deus de uma forma sobrenatural. E essa história tem um pouco de política por trás dela, porque Daniel já era um homem muito experiente. Vocês podem ouvir os bem-te-vis bem do lado que estão aqui de mim cantando, né? Eu moro aqui em Caraguatatuba e eles estão cantando aqui para gente. Então, vocês podem acompanhar, além da minha voz, a beleza da criação de Deus, né? Nós temos muitos passarinhos aqui. E eu ia falando que Daniel tinha uma trama política aqui, e ele não estava preocupado com isso. Daniel já era um senhor de idade, não tinha mais aquela impetuosidade da juventude. No entanto, a experiência que ele tinha fez com que o rei da Babilônia, agora novo rei da Babilônia, estamos falando já no período dos Medo-Persas, né? O rei da Babilônia era Ciro, era Dário, mas o rei de todo o Império Medo-Persa era Ciro. Então ele foi colocado ali. A gente sabe que existem algumas suposições para quem fora Dario, né, na história, porque esses nomes que são dados na Bíblia muitas vezes têm outros nomes na, na história, mas Dario teria sido tio de Ciro, né? Era um relacionamento sobrinho e tio, a mais provável de todas elas, né? Mas eu não estou aqui hoje preocupado em provar a identidade do rei na história, até porque nós temos 4 hipóteses, mas a que nós aceitamos é essa, de que havia um relacionamento familiar entre eles, por isso Ciro deu ao tio uma possibilidade e ingratidão, né? E talvez Ciro aqui seja por uma gratidão, enfim, dado a Dario o posto de rei da Babilônia. Mas aqui nós estamos falando já do momento em que a queda já tinha sido feita pela Babilônia. A Babilônia era um lugar, né, muito proeminente, e então Dario, citado aqui logo no primeiro verso, no momento em que ele estava praticamente governando o início do seu governo. A Bíblia deixa claro que esse governo foi muito rápido, né? Talvez tenha ficado 2 anos aí apenas como rei da Babilônia. Lembrando que, novamente, o império era o Império Medo-Persa. E Dário, ele coloca alguns líderes, né? Se você ler o relato bíblico, diz que ele colocou 120 governadores. A palavra lá é sátrapas. Mas eu vou falar governador, fica mais fácil nós entendermos.
E dentro dos 120 governadores, ele colocou três para coordenar esses 120 governadores. E entre eles, a Bíblia fala que Daniel foi escolhido. E Daniel ele era tão especial, e eu fico imaginando, né? Quando a luz de Deus, quando o poder de Deus, quando a gente atribui a Deus a nossa vida, né? A luz de Deus brilha através de nós. E mesmo numa terra pagã, de novo, num povo que não acreditava em Deus, num povo que não tinha a mesma fé que Daniel, Daniel brilhava. Daniel, ele exalava o perfume divino na sua vida. E ele era honesto, a Bíblia fala que ele era honesto, que ele era fiel ao rei, que ele era um homem dedicado no trabalho dele, de forma que o rei queria colocá-lo como o principal, né? Ele seria praticamente o braço direito ali, o primeiro-ministro, vamos dizer assim, da Babilônia. Você veja, um jovem que chega como escravo, né? Que passa por um reinado de um rei egocêntrico, é prometido a ele no capítulo 5 o terceiro lugar no reino, agora sem que ele faça nada de diferente, sem que ele faça nenhuma politicagem, agora querem colocá-lo como o segundo no reino, talvez o primeiro-ministro de toda a Babilônia, mas é o que ele não almejava em si. O que ele almejava era ser fiel a Deus, em primeiro lugar, e ser fiel ao rei, porque, de alguma forma, ele estava servindo ali ao rei. Aquilo que não fosse constranger, né, a sua fé, ele poderia ser um testemunho para toda a nação, em tudo aquilo que ele fizesse, todas as decisões que ele fizesse. No entanto, nós encontramos aqui algo surpreendente, né? Não diferente da natureza humana, quando aqueles homens que eram governadores e aqueles outros dois que eram coordenadores desses governos perceberam que o rei ia colocar Daniel como o principal, motivados pela inveja, né? Motivados pela necessidade, talvez pela vontade humana, né? Sem Deus, de ter poder e ter mais formas de enganar, enfim. Esses homens não somente sentiram inveja de Daniel, mas também até um certo ódio, porque eles faziam coisas erradas, né? A Bíblia deixa transparecer pela leitura, né? O rei havia colocado eles para que ele evitasse as perdas, mas, no entanto, parecia que havia uma certa corrupção, e o fato de que ele não se envolvia nessa corrupção fez com que essas pessoas se tornassem inimigas dele, de alguma forma, né? Inimigas no sentido de querer puxar o tapete dele. E aí tentaram achar um defeito em Daniel, tentaram achar uma forma de pegá-lo, né, em alguma falcatrua, alguma corrupção, mas ele era tão fiel a Deus que não conseguiram fazer isso, né? Aqueles homens tentaram de todas as formas, diz o texto bíblico, colocar Daniel de numa situação, vamos dizer assim, que pudesse criar algum escândalo, alguma forma do rei se decepcionar com ele, mas ele era tão fiel, né? Eu gosto daquele hino, né? Faze como Daniel, né? Servo do Altíssimo Deus. Eu gosto muito desse louvor que demonstra quem fora Daniel. Um dos poucos personagens bíblicos que nós podemos dizer que assemelhava-se perfeitamente a Cristo, né? Apesar de que, não vou dizer que a gente não pode afirmar que Daniel tenha sido imaculado, né? Isso não existe. Ele é um homem como todos nós, passou por altos e baixos na sua vida cristã, mas aqui mostra algo especial de Daniel que nós podemos enxergar na história e na vida dele, o que tornou ele um grande vitorioso, o que tornou ele um grande servo de Deus, né? Desde a sua juventude, acho que ele deve ter aprendido na sua casa com a sua mãe, como disse na época do rei Josias, que apregou em todo o reino de Judá uma grande reforma.
Daniel aprendeu a ter um relacionamento íntimo com Deus. E era isso que tornava ele um homem honesto, era isso que tornava ele um homem diferenciado, era isso que tornava ele um homem sábio, era isso que tornava ele um descobridor dos sonhos que até então havia sido passado por sua vida. E a história diz que Daniel se tornou um homem diferente, um homem especial, que o rei gostava muito dele. E por essa inveja dos outros, tentaram arrumar várias arapucas, mas nenhuma delas deu certo, porque Daniel era honesto demais. Então descobriram algo importante que poderiam fazê-lo para fazer com que o rei, de alguma forma, destruíssem, né, a vida dele ou a posição dele, enfim. E aí então vieram os bajuladores, né? Pessoas que vieram elogiando o rei. Olha, rei, vive eternamente. O senhor é o grande rei aqui da Babilônia. Não há outro igual ao senhor. E começaram a fazer uma bajulação. E aí, quando eu fico pensando, né? Bajulação. Bajulação é você ficar fazendo elogios, né? Tentando colocar a pessoa numa situação acima do que ela é, enfim. E esse é um fator muito complicado, sabe? É bom a gente muitas vezes valorizar, demonstrar nosso apreço, demonstrar carinho pelas realizações de alguém, né? Sinceramente, é claro, não de uma forma, vamos dizer assim, falsa, mas sempre tem aqueles bajuladores, né? Todo grande líder tem, de alguma forma, alguém que está ali para fazer esse trabalho, né? E o líder tem que aprender a discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é apenas uma bajulação, né? Muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que te critica, é aquele que fala para você os seus defeitos, que mostra para você aonde você está errando, não aquele que apenas vive te elogiando e trazendo, né, uma falsa visão, que muitas vezes você sempre tem alguma coisa para melhorar, para crescer, para se desenvolver. E esses homens que lideravam ali, motivados pela inveja, bajularam o rei e diz: Olha, rei, por que o senhor não faz um edito que os homens daqui da Babilônia só podem, durante 30 dias, reverenciar a ti como Deus? E nenhum outro Deus pode ser adorado. E quem não o fizer deverá ser morto, né, na cova dos leões. Motivado assim pela bajulação, né, Dario se deixa levar com isso. E acha até interessante, nossa, vão me adorar. Olha só que legal, né? E como ele não tinha aquela visão teológica que a gente tem, e ele como rei, ainda que já de meia idade, né, poderia ter pensado diferente. Poxa, por que vão me adorar? Nós temos que adorar a Deus, enfim. Ele conhecia o Deus de Daniel. Mesmo assim, ele se deixou levar e fez um edito lá, né? Já deixaram tudo pronto para ele lá, ele só assinou, pôs o selo, né? Na época ele colocava um anel assim, se selava. E a história diz que Daniel ficou sabendo desse edito. No entanto, ele não modificou a sua rotina. Foi uma grande oportunidade que ele achou de testemunhar quem era o Deus. Ele sabia que podia ser jogado na cova dos leões, ele sabia que poderia ser recebido alguma sanção, perdido sua posição, enfim, ele sabia de tudo isso. Mas por que que ele continuou sendo firme ali? Ele poderia ter entrado no quarto dele, fechado a porta e ter adorado a Deus ali. Mas eu fico imaginando que ele tinha uma rotina de louvar a Deus, ele tinha uma rotina no bom sentido, né? Um tempo especial com Deus para orar. E ele tinha um detalhe importante, ele orava sempre voltado para Jerusalém. Alguma coisa era muito especial para ele quando ele se voltava para Jerusalém. E então ele se voltava para Jerusalém e orava. E deixava sua janela aberta, porque só iam fazer esse edito porque
porque sabiam que ele fazia essa adoração ao Deus, né, chamado por eles Deus de Israel. Então, não foi nada diferente a história. Daniel continuou 3 vezes ao dia buscando a Deus, com as janelas abertas para que todos pudessem ver, como sempre viam, né? A força de Daniel estava no relacionamento com Deus. E agora levaram ali como testemunho ao rei, dizendo: olha, tem um homem aqui que não está obedecendo o teu edito. E aí o rei pergunta quem é, e dizem que é Daniel, né? E Daniel era muito querido pelo rei. Tão querido pelo rei que quando o rei percebeu a falcatrua que os outros fizeram contra ele, porque foi notório isso, diz a Bíblia, deixa isso claro, que nesse momento o rei ficou muito triste com o que ele tinha feito. Ele tenta durante o dia todo ir lá no STF, no STJ do país dele, né? Achar uma brecha na lei para que ele pudesse livrar Daniel. Mas a lei dos Medo-Persas dizia que não podia voltar atrás, e ele sabia disso. E não teve outra alternativa a não ser fazer com que o edito se cumprisse. E naquela noite, Daniel foi lançado nas covas dos leões. A Bíblia fala que o rei não dormiu, não quis fazer festa, porque era comum toda noite ter uma festa, né? Uma festa onde dançarinas, enfim, era comum esse tipo de coisa. Ele ficou muito triste, passou a noite toda sem comer, e quando amanheceu o dia, a primeira coisa que ele fez foi ir lá, porque ele tinha quase certeza que, pela fé, pela história, que ele sabia de Daniel, Deus o livraria. E você vê o que é o testemunho de uma pessoa, né? Você que está me ouvindo, você não tem noção do que o seu testemunho pode fazer. Um rei preocupado com um súdito, né? Mas confiando no Deus do súdito, que era maior do que os deuses do império dele. A confiança que ele tinha no Deus de Daniel. Afinal de contas, o próprio Daniel estava sendo jogado na cova dos leões ali, porque havia sido fiel a Deus. Ele chega de manhã, e quando ele chega pela manhã, ele pergunta: Daniel, Daniel, por acaso o seu Deus o livrou? E Daniel sai tranquilo. Como foi? O rei pergunta, e Daniel fala assim: o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Imagino que alegria de Daniel ao entrar naquele lugar e ver que os anjos estavam com ele ali guardando ele. Nós aprendemos uma lição muito especial. Durante algum tempo, nós estamos vivendo numa época de bonança, onde não temos perseguição, onde podemos professar a nossa fé, onde podemos adorar a Deus, podemos ir a uma igreja, podemos falar aos 4 cantos da terra que temos um Deus, mas haverá um tempo em que seremos perseguidos pela nossa fé. Seremos perseguidos porque guardamos a vontade de Deus. E o capítulo 6 é um pouco parecido com o capítulo 3, mas nós encontramos aqui no capítulo 6 algo um pouquinho diferente. Porque Daniel ali foi professar a sua fé diante de toda a nação, de todos esses líderes, né, sob pena de morte, se não adorasse ao rei. E tudo aí parece muito parecido com o capítulo 3. No entanto, Daniel testemunha da sua fé, né? Não como no capítulo 3, onde estavam milhares de pessoas ali ao mesmo tempo, mas ele testemunha do seu relacionamento com Deus. E aqui está o grande fato diferente. Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam da sua fé naquele momento pontual. Daniel
mostrou o teu testemunho de um relacionamento vivo, diário, contínuo. E a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. É uma grande inspiração para nós, né? Nós temos várias coisas acontecendo no nosso mundo de hoje. Nós sabemos que as coisas vão piorar ainda mais. E precisamos fortalecer o nosso alicerce espiritual enquanto temos liberdade. Para que quando a liberdade for tirada, nós possamos ter a coragem de Daniel de testemunhar do nosso relacionamento com Deus para as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam, se convertam e aceitem antes do fechamento da porta da graça, né? a, a salvação que há em Cristo Jesus. E eu fico admirado aqui porque Daniel, serenamente, confiante em Deus, mas de onde vinha essa confiança? Do relacionamento contínuo com Deus. Eu creio que muitas vezes Daniel tenha falado com Deus, dizendo assim: olha, alguns bajuladores fizeram isso contra mim, vão me lançar na cova dos leões, e me dê, Senhor, as palavras certas, o jeito certo, e me mostre qual é a tua vontade, para que eu possa testemunhar, para que eu possa dar uma visão correta para o rei, de que o Senhor é o nosso Deus, para que o Senhor possa ser exaltado. Em nenhum momento Daniel tenha pedido, talvez, me livra, porque nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer como consequência, mas nós temos que nos preocupar em não perder o nosso relacionamento com Deus. Nossa maior luta não é contra os poderes desse mundo, mas é em não nos distanciarmos de Deus. E logo quando o rei percebeu isso, ele ficou irado com aqueles que haviam criado essa trama, essa maldade para Daniel, e mandou então não somente eles, mas os seus familiares todos serem colocados na cova dos leões. Os mal eles iam sendo colocados ali na cova dos leões, eles eram comidos imediatamente, né? Geralmente os leões eram uma forma do rei mostrar sua força, né? Ele brigava e lutava com um leão para mostrar ao povo sua corpo, a sua força física, enfim. Nós tínhamos então, era comum isso desde o Egito, esse tipo de demonstração, né? De que o rei era poderoso, enfim. Então ele tinha lá vários leões guardados num lugar. E quando tinha um edito desse, os leões ficavam sem comer algum tempo, para que esse fosse o banquete dos leões. E vários leões ali não usaram nem arranhar Daniel, nem a machucar Daniel, né? E Daniel ficou ali a noite toda, feliz, num relacionamento contínuo com Deus, sem temor, porque confiava em Deus. Essa história nos traz algumas lições. Que logo quando a perseguição começar, nós seremos protegidos por Deus. Nós seremos, talvez, independente de sermos mártires ou não, Deus estará conosco no momento da angústia, né? Assim como disse em Isaías, né, que estaria com ele sobre as águas, sobre o fogo, Deus nos promete hoje estar conosco em todos os lugares. A maior promessa de Deus é que não é que ele vai nos livrar do mal, das dores, das angústias, das tristezas, dos medos, dos problemas. Mas a maior promessa de Deus é que Ele está do nosso lado todo o tempo. Posso enumerar várias promessas. Isaías 41:10, né? Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. Salmo 23, verso 4, né? Onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É mais uma promessa, né? A Bíblia fala que nosso Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, quer dizer, alguém que está do nosso lado. E nós temos um privilégio fantástico como seres humanos.
Não que é invejado pelos outros seres criados por Deus, porque eles não têm esse sentimento de inveja, mas gostariam de estar aqui muitas vezes para ter esse privilégio tão grande. Jesus, quando foi ao céu, disse que enviaria um outro Consolador e ele estaria conosco através do Espírito Santo por toda a eternidade. E a maior alegria que nós podemos ter é saber que Deus pode andar do nosso lado. Para isso nós vamos buscá-lo, assim como o Daniel fazia, 3 vezes ao dia, buscava a Deus. E eu e você temos o grande privilégio de buscarmos a Deus todo o tempo. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E nessa manhã, o meu apelo é para que a gente se fortaleça através do relacionamento com Deus. O meu apelo é que a gente busque a Deus mais. Eu tenho falado que nós temos que deixar as coisas desse mundo, né? No capítulo 3 eu falei, no capítulo 5 eu falei, que nós estamos vivendo uma época em que as coisas nos absorvem de tal forma que nos levam, de alguma forma, a adorarmos as coisas desse mundo. E muitos de nós estão sendo levados aí por séries, por músicas, por glutonarias, por adoração essa avalanche de cultura que a gente está tendo, que muitas vezes são culturas criadas pelo abismo, né, desse mundo. E nós temos a palavra de Deus, nós temos o próprio Deus presente para falar conosco. O apóstolo Paulo nos adverte nos últimos dias, muitos teriam comichões nos ouvidos, né, e se voltariam às fábulas. E que nós deveríamos ser sóbrios, que nós deveríamos ser vigilantes, que nós deveríamos procurar a sã doutrina que está na Bíblia, e que muitos não suportariam a sã doutrina, e por isso fariam exatamente o que aqueles homens que ao redor de Daniel estavam liderando a Babilônia fariam contra nós. Pregar a verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né, a tempo e fora de tempo. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para testemunhar, para falar, não importa. É claro que eu sempre digo, nós temos que falar com amor, com carinho, não para jogar pedras nos outros, né? Olha, fulano de tal está errado, né? Como querendo se sobrepujar sobre eles. Não, temos que falar com amor, com carinho, mas temos que falar a verdade. Temos que testemunhar através da nossa vida de oração, através da nossa forma de viver, mostrar aos outros que nós somos diferentes. A mesma luz que Daniel brilhava, ele quer que nós brilhemos também. Né? Como o povo de Deus, escolhido de Deus, Deus nos chama muitas vezes para várias atividades, seja elas no nosso trabalho, seja ela na nossa família, seja ela em qualquer âmbito da nossa vida, numa escola, né? Nós somos chamados para exemplarmente representarmos o reino de Deus. E Daniel não foi diferente. Que nós possamos espelhar Daniel, que foi aqui um tipo de Cristo, né? Alguém que permaneceu firme, alguém que permaneceu honesto, alguém que não deixou de buscar a Deus, alguém que teve relacionamento íntimo com Deus ao ponto de passar por tudo isso e ser um vitorioso. Eu não sei qual é a sua cova dos leões, eu não sei quais são as suas tentações, eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu conheço os meus e luto com os meus, mas sei de uma coisa: se você tão somente se aproximar de Deus, se ligar à videira verdadeira, você vai produzir frutos. Porque é impossível. Como diz Salmos 1, né? Uma árvore plantada no tempo certo, na estação certa, junto do ribeiro, né? Falando sobre o Espírito Santo de forma simbólica aqui, não dar o seu fruto no tempo certo. E o próprio Salmos 1 fala que bem-aventurado aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, né? Então, aquele que não fica admirando as coisas do mal. Então, nós temos diante de nós dois caminhos. Ou a gente ficar admirando a Deus, através da Bíblia, através do relacionamento, e sermos uma luz nesse mundo, ou sermos mais um que assiste
qualquer tipo de coisa, que come qualquer tipo de coisa, que vive da forma como todo mundo vive, adorando times de futebol, adorando atores, cantores, e não temos uma vida transformada por Jesus e um testemunho vivo. E nessa manhã, essa simples história, contada às crianças, possa mexer conosco ao ponto de vivermos uma vida como Daniel, de íntima relacionamento com Deus, que apesar dos inimigos, dos problemas, de ser jogado na cova dos leões, continuou brilhando. Esse é o último relato da vida de Daniel. No capítulo 7 até o final, vamos falar de profecias. Nós falamos do 7, vamos entrar no 8. Mas aqui mostra o final da vida de um homem que praticamente foi irrepreensível na história. Não que ele não tenha tido pecados, mas foi fiel a Deus, desde a sua juventude. E esse é um exemplo para nós. O exemplo de Daniel, da sua vida, do seu testemunho, do seu relacionamento com Deus, da sua fé, nos faça imitá-lo como testemunhas de um reino eterno que jamais vai passar. Que Deus abençoe vocês, que a nossa vida possa ser uma vida de testemunho, oração, fé, confiança em Deus, para que quando vier a perseguição, quando vier pessoas de alguma forma se distanciando de nós, tentando nos distanciar de Deus, nós possamos ser firmes nos caminhos de Deus. Feche os olhos e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque essa simples história, mas tão profunda nos dias do rei Dário, mostrou mais uma vez que o Deus Todo-Poderoso deve ser honrado, glorificado, não apenas por palavras, mas por ações. Daniel abria sua janela, se voltava para Jerusalém, e dali ele falava, ele conversava, ele orava, e tinha uma plena confiança de que nada podia separá-lo do amor de Deus. Nós também, Senhor, temos o mesmo privilégio hoje. Pela fé, confiando no poder de Deus, nós podemos nos encontrar contigo todos os momentos, como nesse que estamos agora orando, buscando a tua presença. E não importa o que esteja acontecendo, o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. No vale da sombra da morte, quando estivermos com algum temor, passando por uma doença, passando por uma angústia, na cova dos leões dos nossos dias, mas que nós possamos lembrar que nós fomos chamados para sermos uma luz. Esse homem tão especial que um dia eu quero abraçar. Eu quero conhecê-la no céu. Abençoa a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Hoje aqui não temos perguntas, né? Mas se tiver, vamos Amém, fazer. amém. Irmão Daniel, se quiser dar alguma contribuição, hoje eu não quis trazer muita informação histórica, quis mais trazer a parte devocional, mas se tiver alguma colocação, alguma contribuição, alguma pergunta, estamos à disposição. Não, eu hoje acordei de madrugada, acordei 3 e pouco da manhã e estou acordado até agora. Porque eu não posso dormir de dia, eu dormi ontem um pouquinho, né? Mas eu estava ouvindo o pastor Neil Wilson, pastor Ted Wilson, presidente, né? Sim, Ele falando e ele citou esses problemas aí. Falou de 4 problemas que a igreja está enfrentando, que é a perda da identidade, depois o segundo é o mundanismo que está entrando dentro da igreja, terceiro é relativismo, o quarto é a falta de compromisso. Então, você vê uma história dessa do Daniel e ele fazendo o oposto, ele indo para a identidade
né, buscando pa- o, o conselho de Salomão, por isso que ele orava virado para Jerusalém, né, aquela promessa: se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces. E ele se vira, ele se nega a adotar o costume babilônico, ele dá o testemunho dele, então ele se identifica com o povo de Deus, ele é do povo de Deus. Ele também, né, renega o mundanismo, né? O irmão falou de corrupção, ele não estava envolvido naquelas coisas. A gente está imerso no mundo de corrupção, mas a gente é convidado a não fazer parte. Depois ele foi levado a dar o testemunho dele, foi pressionado. Veja o que está acontecendo no nosso país e em outros países. Eu fiquei sabendo que tem alguns países em que há uma lei, no caso acho que é o Canadá, não, o estado de Nova York, que você, se for considerado, você pode ser considerado um doente mental se você não está seguindo os padrões da sociedade e pode ser recolhido, né? Então eu falei assim, já pensou? E aí a pessoa que me disse isso falou, já pensou um cristão que é, é fiel ao que está na palavra de Deus, ele pode ser considerado um doente mental e pode ser afastado da sociedade. Então Daniel ele pagou o preço de ser fiel às suas convicções. E por último, né, fala do desânimo que toma conta da igreja, às vezes a gente não quer pregar, né? A gente está cansado, está cheio de problema. E Daniel, ele desceu, foi até a cova dos leões lá para selar o testemunho dele. Então, eu estava ouvindo essa mensagem, eu acho que eu até coloquei no grupo, não sei. O senhor colocou O que eu pessoal me vi, viu, manda irmão? Eu vi essa mensagem. isso, isso. Aí eu estava pensando aqui, poxa, o irmão está falando do Daniel, o exemplo a ser seguido é Cristo, né? Mas essa história de Daniel é muito interessante, né? Muito interessante e a gente pode tirar outras aplicações, né? Então, como é difícil o trabalho nosso nessa época, né? Nós vamos ter que descer a cova dos leões, entrar na fornalha, mas a gente não está sozinho, Com certeza. a gente não está sozinho. É isso, achei muito interessante. Quando o irmão começou a falar, eu comecei a lembrar do pastor presidente. Eu achei bonito ele ter falado isso, porque ele tem essa preocupação, né? E hoje a gente tem notado que perdemos um pouco da nossa identidade como adventistas. Eu já dizia há 20 anos atrás que do jeito que nós estávamos andando e vivendo, nós seríamos apenas uma outra igreja comum como qualquer outra, não uma igreja que Deus profeticamente instituiu como uma missão de ensinar, né, as três mensagens angélicas no contexto que nós estamos vivendo. E não é querendo dizer que nós somos a única igreja, porque a igreja de Deus é um povo, não é uma identidade, não é uma placa, né? A Bíblia deixa claro que a Uhum, igreja de Deus é o povo que ama Jesus e guarda seus mandamentos. Nós ensinamos isso. Mas o povo de Deus é aquele que faz, aquele que pratica, né? Essa vida, é, essas circunstâncias. E, no entanto, você vê que a igreja adventista está perdendo a sua identidade muito em relação a muitos aspectos. E isso realmente é preocupante e eu fico feliz que o presidente de uma associação geral está atento a essa situação. e aí ele tem enfrentado problemas do jeito que ele falou logo no início, até pastores estão se. Então ele falou, tem divisões inteiras que se rebelaram, né? Então isso é uma coisa muito séria e, assim, eu prego, né? Dificilmente eu não prego profecia. Ontem eu preguei na igreja, não preguei profecia. Aliás, preguei de uma maneira diferente, mas eu sempre procuro levar o assunto profético. E eu, assim, às vezes a gente fica triste, porque eu tenho pessoas próximas a mim que não estão nem um pouco preocupadas com o tempo que a gente está vivendo, cresceram na igreja adventista e estão ali vivendo.
vivendo o mundo, vivendo, vão à igreja, fazem lição, eu espero que tenha fazendo, né? Não tem, não chegam na hora. Esse é o processo. A pessoa vai esfriando, 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 daqui a pouco está fora. E outro dia nós rimos, né? Mas o pastor da nossa igreja, o pastor recente, agora pegou, ele estava falando de um termo que usaram, ele ficou triste. Perigóspel. Eu falei, o que que é isso, pastor? Perigóspel. Aquelas irmãs que só vão à igreja, mas Graças a Deus, não, não vão no espírito. E tem o periboy, que é o rapaz também. Então a gente riu, nós rimos, mas ficamos assim preocupados, porque é o que a gente vê. E às vezes fica constrangedor e tudo mais, né? Então a gente tem que orar, eu falo muito com os meus filhos, né? Mas tem que orar. Eu, infelizmente, tenho que sair, porque eu não ia estudar a Bíblia com a pessoa, mas ela entrou aqui no WhatsApp e pediu 5 minutos, que ela quer conversar comigo, que é um amigo que eu dou estudo bíblico para ele domingo de manhã. Aí eu vou pedir Ótimo. licença aos irmãos, continue orando, né? Hoje tem uma festinha de aniversário da minha netinha, né? Então, a gente está contente, né? Que Deus dê vida a ela. Só 2 anos, né? Então, estamos aí. Muito obrigado, Parabéns. irmão Edson. Obrigado, Deus amigos. abençoe, meu querido. Vilza, Vilza, controle a emoção, Vilza, senão você estraga a surpresa. É isso aí. Tá bom? Um abraço. Irmão Daniel, o nome Oi. de sua netinha é como? É Esther. Esté. Hoje a gente vai mandar os cartõezinhos para ela de feliz aniversário. Depois para É, Rodolfo. ela é filha, é minha sobrinha neta, mas a gente chama de netinha. Aí E o pessoal aqui, as mulheres estão um pouco agitadas, enlouquecidas, e eu fico só olhando, né? Porque eu nunca vi gente para gostar tanto de festa, né? Eu Faz já sou parte. avesso, eu não gosto de festa, mas já que eu vou lá comer um pedacinho de bolo, né? Tchau, irmãos. tchau, meu Daniel. Tchau. Deus te abençoe, irmão. Ao senhor também, pastor. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida, Vai, alguma até mais. pergunta? Pega a mão de céu. Hoje não, Edson, hoje foi muito claro. Olha, dando tchau. Então, vou encerrar a nossa gravação. Hum. Vilza, o filho que vai participar, surpresa. Eu acho que pelo condado foi pessoal que ela não sabe.